Obrigado, Pai, por nos conceder mais uma vez a oportunidade de te conhecer mais profundamente. Obrigado, Jesus, por nos apresentar ao Pai e nos aceitar como teus irmãos, à medida que agimos como tu nos ensinastes. Obrigado, Espírito Santo, por nos santificar, dando-nos coragem para enfrentar as batalhas do dia a dia e dando-nos também a paciência para esperar o momento de Deus para aquilo que não podemos mudar, e que na hora certa nos fazes ouvir as palavras do Mestre. Felizes são as pessoas que podem ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo. Jesus é o caminho, verdade e a vida, aquele que nos revela ao Pai. Dá-me um coração puro para acolhê-lo e reconhecê-lo nos momentos diversos de minha vida com a ajuda da tua graça. Faze, ó Pai, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e que todos consigamos a vida eterna. Dai a teus filhos, Pai, a graça do entendimento da tua mensagem e nos fortaleça diante das obras do encardido, para que possamos ser merecedores da tua graça e da tua misericórdia. Espírito que cura interiormente, toca o mais íntimo de meu ser, para que eu consiga superar o meu egoísmo e sejas capaz de levar os benefícios de Deus a quem precisa de mim. Pai, cura-me da cegueira que me impede de reconhecer a presença de tua salvação na minha vida, realizada pela ação misericordiosa de teu Filho Jesus. Livra-me de reduzir minha adesão a Jesus a meros palavreados. Ajuda-me a transformar os ensinamentos dele em normas de vida. Assim estarei fazendo a tua santa vontade. Que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio. Iniciamos agora a nossa liturgia diária. A palavra que eu quero compartilhar com todos vocês neste dia de hoje, ela se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 45 ao 56. E também para reunir na unidade os filhos de Deus dispersos. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo o sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir deste dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao se reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs,
a mensagem central e de todo o Evangelho de São João é que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Nós podemos ver isso no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. A presença de Jesus como luz do mundo divide inevitavelmente os seres humanos entre os que se decidem pela luz e por isso ficam do lado da vida, e os que se decidem pelas trevas, ficando do lado da morte. Assim, os fariseus, escribas e sacerdotes não descansaram enquanto não conseguiram um jeito de anular a pessoa de Jesus Cristo. Preocupados com a sua fama e a multiplicação dos seus milagres, estavam sem saber o que fazer. Foram muitos os enfrentamentos entre eles e Jesus, onde questionavam a pessoa de Cristo, até que finalmente os pontífices e os fariseus convocaram o conselho e desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida. Decidiram matar Jesus, resolveram matá-lo por ele fazer o bem, curar e ressuscitar pessoas, aconselhar-nos a seguir o caminho reto, a não nos preocupar com o dia de amanhã, e a não ter medo, mas crer nele e no Pai. E o que mais indignou os pontífices e os sumos sacerdotes foi ele dizer que era filho de Deus. Para os judeus, isso foi blasfêmia, mas na verdade, eles queriam apagar o concorrente. Então, aquele conselho foi um pré-julgamento de Jesus, onde o Filho de Deus foi de antemão condenado. Também nós condenamos e até mesmo queimamos os nossos concorrentes, arrumando um jeito de diminuir as suas qualidades, sejam no emprego, por ciúmes daqueles colegas que são mais capazes do que nós, seja aquele cara forte que arrasa quando chega na área. Jesus era consciente de que um efeito ainda que não desejado do seu trabalho fosse ser causa de divisão entre os partidários do imobilismo e os que lutam por um mundo novo. Por isso inflamou a ira dos discípulos do templo e de todos os que se consideravam donos da verdade. Aproximando-nos da festa da Páscoa, vamos ao encontro do Senhor da nova e eterna aliança. Esta é a ocasião oportuna para reforçarmos as nossas decisões pela luz, que é Cristo, e ajudarmos os que estão nas trevas a optar pela luz e abandonar a morte. Que este tempo favorável da graça de Deus nos dê forças necessárias para renovar os nossos corações e assim possamos viver a Páscoa do Senhor, que deseja devolver-nos a alegria de viver. Precisamos tomar mais cuidado para não fazer como os líderes judaicos, ter mais cuidado com os nossos pensamentos e com nossas palavras, e lembrar, acima de tudo, o que nos disse o ressuscitado: não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que Jesus, caminho, verdade e vida, é condenado à morte antes do seu próprio julgamento. Os sumos sacerdotes e os fariseus não conheceram Jesus, não souberam perceber o tempo em que foram visitados e não descobriram o sentido mais profundo de sua presença na história da humanidade. Quem conhece Jesus, o Deus da vida, constrói a vida, mas quem não o conhece, mata. Evangelizar significa também apresentar Jesus como Deus da vida, presente no meio de nós, a fim de que, ao reconhecer esta presença, as pessoas entendam que ser cristão significa ser compromissado com a vida e ser capaz de transformar essa sociedade de morte. Amém? Eu espero, mais uma vez, ter conseguido transmitir a cada um de vocês um pouquinho mais do Evangelho e da palavra do nosso Deus. Me perguntaram o porquê que eu parabenizo você que chegou até aqui,
é que ouviu esta pregação, que ouviu essa explicação bíblica. O Evangelho, a liturgia diária, às vezes é um pouco longa, e muitos não têm a paciência, não têm aquela perseverança de ouvir e de buscar atentamente o nosso Deus. Muitos ouvem apenas 1, 2, 3 minutos e já desistem da palavra de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, mais uma vez eu reforço: você que conseguiu chegar ao final dessa explicação, continue buscando, porque você está no caminho correto, você está em busca da sua salvação e de uma comunhão mais profunda com Deus. Porque é Deus que te liberta, é Deus que nos liberta, é Ele que nos salva, não existe outro. E eu espero desta forma estar conseguindo a cada dia que passa levar até você um pouquinho mais da palavra do nosso Deus. E claro, jamais vou deixar de te recomendar: você que conseguiu chegar até aqui, não perca a unção de Deus sobre você. Que você abra mais, que você abra a tua Bíblia, que você leia mais esta passagem que se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 45 ao 56. Que você estude e procure extrair mais desta palavra o que mais Cristo tem para você. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.